E eu aqui já estamos ao vivo. Suzana, maravilhosa, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, o nosso coletivo espírita Maria Felipa, com muita gratidão, recebe você, e dizendo já a você que o seu tema é um tema que a gente gosta muito de conversar, que a gente necessita de conversar, e que é esse tema que você trouxe para a gente, os espíritas e a política, é justamente no dia de hoje, 20/7/2023, que a gente vai dialogar sobre esse tema, e a gente tem te acompanhado muito. A gente estava falando aqui como o meio de comunicação e o lado positivo da pandemia trouxe esses encontros, seja lá espirituais, encontros de almas que necessitam de um mundo melhor, e você é uma delas. Você está aqui com a gente nesse espiritismo mais progressista, um espiritismo que tem uma nova proposta de ver o mundo e enfrentar as dificuldades existenciais. E a desigualdade social é uma existência, é uma dificuldade muito grande que a gente tem que vencer. A política, a gente tem que ressignificar, tem que entender ela e falar sobre ela. E não podemos mais falar de espiritismo religioso demais que não vive o social. Então, é muito bom que você esteja aqui com a gente. A gente, aos poucos, o pessoal vai chegando. Eu quero dizer que a gente agradece a você e que bom que você está disponível para esse diálogo de hoje. Quero dizer a todos e a todas uma boa noite. Antônio Carlos está aqui com a gente. Boa noite. Olha, Antônio Carlos é de Minas Gerais. Muita gente de Minas nos acompanha e traz tanto diálogo excelente para a gente. E eu também acho que esse tema é excelente e vale muito a pena a gente conversar sobre ele. Eu quero, inicialmente, dizer sobre Maria Filipa, que a gente não pode esquecer nunca de falar sobre ela, que ela foi uma guerreira corajosa e lutou pela independência da Bahia, porque nós fomos os últimos a nos livrar da colonização, apesar de que a gente tem uma colonização bem infiltrada. Atualmente a gente tem uma colonização bem simbólica, e existe ainda essa colonização no Brasil, né? A gente sabe disso, que as potências sempre estão de olho nas nossas reservas naturais, e por isso a gente tem que estar sempre de olho nessa vida de perseguição dos nossos recursos naturais. Você vai se apresentar e vai dizer o quanto você é ativista ambiental, e eu falando de recursos minerais, de recursos naturais, você está entendendo exatamente o que eu estou falando. Sim, querida. Isso. Então, o nosso objetivo aqui, como coletivo, é falar sobre esses assuntos e falar sobre política, sim, falar sobre racismo, sim, machismo, feminicídio, homofobia, aborto, que é um tema que nem a esquerda quer conversar sobre, porque essa classe dominante brasileira ainda é muito hipócrita, não consegue falar sobre isso. Então, a gente fala. E a gente deixa você bem à vontade para você falar sobre política mesmo, e sem nenhuma interferência de livre expressão. Você vai ter total livre expressão, vai falar o que você exatamente pensa sobre os espíritas e a política. Então, nosso coletivo quer agradecer e saudar a todos e a todas que vão chegando. Quero dizer a vocês que a gente está no Face, no Instagram, no YouTube. Então, a gente grava sempre as palestras da gente, para quem não teve a oportunidade de ouvir no momento, e pode ouvir em outro momento.
Então, ao vivo, mas ouve depois. E aproveitem, gente, dê like, porque a gente fala sobre assuntos que precisam estar sempre sendo divulgados, e o like é uma forma da gente divulgar essa, essa proposta. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal, a gente está aqui sempre às 20 horas, dialoguem, o nosso momento é um momento de diálogo. Suzana vai falar sobre o assunto e quer dialogar com vocês, então é por isso que eu quero muito que vocês participem. Boa noite, César é um fofo, dando boa noite para a gente, sempre parceirão aqui com a gente, assistindo nossos diálogos. A gente gosta muito de chamar de diálogo. E ele diz assim: boa noite, Viviane, nossa comunidade do coletivo Maria Felipa, grande alegria e privilégio. E privilégio também você estar aqui com a gente. Nossa querida Poliana também nos dá boa noite. Poliana é do nosso coletivo, viu, Suzana? Ela Sim. que faz os cards, que alimenta nossas redes sociais, é uma parceirona, progressista na veia, ela é maravilhosa. Então, quero lhe dar a palavra, eu já tomei muito seu tempo, quero dizer a você que você se sinta à vontade com nossa comunidade é show, show, show. Então, fiquem bem à vontade, se apresente, diga quem você é, tá bom? Tá bom, minha querida. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui entre essas pessoas tão queridas. O César Lozano é meu companheiro lá do Sejus, né, que é o nosso coletivo de estudos. E, enfim, eu estou muito contente em poder estar num outro ambiente, né, porque o coletivo Maria Felipa é a primeira vez que eu estou vindo. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Eu acho que falar de política e espiritismo é uma obrigação nossa. Por quê? Porque nós fomos, e eu já vou passar direto agora, direto para o assunto, porque eu começo e daqui a pouco eu volto e daqui a pouco eu abro um parênteses, é assim que funciona, vocês se acostumem. Mas antes disso, eu vou agora abrir um parênteses e vou me apresentar. Eu vou abrir, então, um parênteses e vou me apresentar. Gente, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Olha que bonito que é essa possibilidade da gente se integrar, né? O país todo se integrando. Moro no Rio Grande do Sul, moro na área rural da cidade de Novo Hamburgo, moro num sítio, e foi essa minha vida vinda para um sítio que me despertou essa questão toda ambiental. Durante algum tempo, eu pertencia a um grupo que fazia militância mesmo ostensiva, né, com faixas e aí, megafone, essas coisas todas. Mas quando o Inominável quando o golpe aconteceu e o Inominável meio que se apossou do poder, né, de uma forma bem esdrúxula, ficou muito perigoso a nossa militância, né, porque as pessoas ficaram embrutecidas, a gente já estava quase apanhando no meio da rua. Então, esse meu grupo deixou de ser tão ostensivo e nós continuamos fazendo militância mesmo na internet, né? Tem uma página no Facebook, quem quiser procurar lá, é Transgênicos, a Outra Privataria, né? Essa página, eu administro essa página, e é justamente sobre esse tema, né? Eu sou feminista também, participo do movimento mundial, Marcha Mundial das Mulheres, que tem uma sede aqui em Porto Alegre. E é isso, essa militância toda, além de ser uma militante espírita, né? Porque esse trabalho que a gente faz é uma militância também. A gente também está levando um conhecimento que sempre foi boicotado e escondido das pessoas, né? Esse conhecimento mais aberto, essa possibilidade de discordarmos e de debatermos abertamente determinados temas do espiritismo. Então, gente, isso que a gente faz, essas lives que a gente faz, não deixam de ser também um trabalho espiritual, né? Nós estamos também exercendo a nossa espiritualidade.
Falar de política. Agora, então, voltando para o nosso tema. Falar de política. Eu queria fazer um parêntese. Eu quero que você bote aí no chat, né, em comentários, o seu... É transgênico? Transgênicos, a outra privataria. Eu quero divulgar aqui para a gente acompanhar. Você pode botar no... Eu tenho que fazer login. Privado, você pode botar o chat privado e aí eu passo. Tá. Aí eu divulgo. Tá bom, tá? eu vou botar no privado, então. Pronto. Porque aí a gente divulga, porque é muito importante a gente falar sobre saúde. Estamos num processo de insegurança alimentar e nutricional, e a gente está num conflito muito... Transgênicos, a outra privataria. Mandei no privado, tá? É no Facebook. Eu vou copiar e já boto aí. Pode falar, então. Ok, obrigado, querida. Então, gente, falar sobre política é quase um dever nosso. Por quê? Uma das grandes farsas, digamos assim, ou fake news, eu gosto muito de usar fake news espirituais, né? Eu gosto de usar esse termo. Uma das grandes fake news espirituais que nós fomos expostos e ainda somos expostos é a questão da espírita não pode falar de política, né? Eu não sei a minha internet, não sei se a minha internet está lenta. Sua internet está ótima, a gente está conseguindo te ouvir bem. Eu, pelo menos. Então, tá a comunidade fala isso, se está conseguindo ouvir bem. Então tá confira aí, é transgênicos a outra privataria. Privataria. Tá correto, tem um né? triângulo amarelo no perfil, tá? Um triângulo joia. amarelo com uma caveirinha. Ótimo, Aí, gente, uma das grandes fake news que nós fomos expostos há décadas, aqui no Brasil, desde que o espiritismo veio para o Brasil, né? Todo a questão institucional do espiritismo martelou essa coisa de que espírita não pode falar de política. O que nós vimos em 2018? Nós vimos a maioria dos dirigentes espíritas e de muitos famosos espíritas, eu não vou citar nomes aqui, vocês entendem o motivo, né? Mas todo mundo sabe quem são. Todos esses famosos fazendo arminha com a mão, apoiando o genocida, né? Então, nós não podíamos falar de política, mas eles falavam e faziam política o tempo todo, né? Aí nós fomos pegos com um susto, nós fomos pegos de surpresa por essa situação que até hoje muita gente não entende. Como é que espíritas puderam fazer aquilo? Como é que espíritas puderam se sintonizar e se sentir representados pelo fascismo, né? Muitos estudiosos estão trabalhando, né, se debruçando nessa pesquisa. Mas esses mesmos espíritas eram aqueles que, em palestras públicas, em conferências, em seminários, diziam: espírita não pode falar de política. Então, gente, quando eles nos afastam da política, eles fazem política. Isso é um ato político, né? Eles fazem a política deles. Nós não podíamos contrapor a política deles. Por isso que é muito forte tudo aquilo que nos é tirado e nos é censurado, né? Tudo aquilo que nos é impedido. Então, quando a gente é silenciado, passa a existir uma única voz, que é a voz daqueles que nos silenciaram. É muito intrigante como as coisas funcionam, né? Eles nos silenciaram para que fossem a única voz. A alegação que eles dão a respeito dessa coisa, né, de que espírita não pode falar de política, é um texto, convenientemente, que eles usam isso como uma desculpa, mas sem contextualizar, sem
fazer uma volta lá no passado para tentar entender o cenário, né? É um texto que o Kardec publicou na Revista Espírita, que ele diz que os espíritas têm que tentar evitar alguns assuntos, ele até usa o termo irritantes, assuntos irritantes, que são as questões políticas, e ele pede que as pessoas... Mas, gente, se tu quiser me interromper, interrompe, tá, Viviane? A gente não pode esquecer que o Kardec, na França do século XIX, ele estava vivendo num período de ditadura na França. Ok. Ele estava vivendo um período de ditadura, gente. Em 1851 até 1870, o sobrinho do Napoleão tinha dado um golpe de Estado e estava lá. Impôs uma ditadura na França, a princípio muito autoritária, muito dura, né? E lógico que ele tinha a questão da Igreja Católica ao lado dele. Então, vocês imaginem, o Kardec já tinha tido uma experiência dolorosa na Revolução Francesa, que um antepassado dele foi guilhotinado, né? Não sei se o avô... Tem que pesquisar isso aí, eu não tenho certeza se foi o avô dele ou um tio. Mas, enfim, um tio-avô, que foi guilhotinado e ele tinha, né, esses gatilhos, né? No século XIX as pessoas também tinham traumas. E é isso. Quando a gente entende esse cenário, esse quadro, a gente consegue entender por que ele escreveu aquilo. Não nos esqueçamos também que ele teve os livros dele queimados em Barcelona, né? Então, o Kardec estava ali pisando em ovos, gente. Ele estava pisando em ovos. Ele estava mexendo com um assunto extremamente novo. O enfoque que ele deu era extremamente novo, né? Para uma Europa que vivia a questão do catolicismo, ou lá na Inglaterra, o protestantismo, lá o anglicano, né? E na Alemanha, o protestantismo luterano. Mas era uma questão, todas essas três vertentes, religiosa, né? Todos eles religiosos. E o Kardec entra com uma coisa falando de espírito, que o espírito está falando de mediunidade, algo completamente diferente do que estavam os europeus acostumados a ouvir, né? Principalmente os franceses, porque a questão do Kardec gira muito ali dentro da França, né? Então, quando a gente olha o cenário todo, aí o espiritismo vem para o Brasil, finalzinho do século XIX, né? Um Brasil oligárquico, cheio de preconceitos, onde ninguém falava francês, só os filhos dos oligarcas, né? Os filhos dos fazendeiros ricos, que falavam e que iam estudar na França, voltavam com o Livro dos Espíritos. Então, ficou num grupo de oligarcas, né? Ficou ali restrito nesse grupo. O que esse grupo quer? Manter as coisas como estão. Vocês já viram algum oligarca, algum filho de fazendeiro rico que vai estudar no exterior, querer mudar alguma coisa? Querer que o povo entenda alguma coisa do que está acontecendo? Não, né, gente? Eles não querem. Eles querem manter as coisas todas como estão. E aí, o que se faz? Não deixe o povo falar de política. Olha que maravilha, não é? Não deixa, não fala. Eles têm que se acostumar com a questão de que estão resgatando problemas de vidas passadas. Então, são várias coisas que foram sendo enfiadas na cabeça das pessoas, né? A miséria é castigo, a miséria é resgate de vidas passadas. Gente, isso é um ato político. Isso é um ato político. Quando vocês fazem uma pessoa ou um grupo, né, um grupo de pessoas aceitarem é o que muitos religiosos
faziam e fazem ainda, né? Aceita, o rebanho tem que aceitar de cabeça baixa, é rebanho. O que um rebanho faz? Segue mudo, né? Segue aquele que é lá, que está pastoreando o rebanho. E o espiritismo entrou nisso aqui no Brasil. Pior ainda, que ele veio para o Brasil e aqui no Brasil ele começou a ganhar cascas, né? Cascas de misticismo, cascas de um monte de coisas que não tinha, mas aqui adquiriu. Eu até tento assim ser bastante leve nesse ponto, porque eu acho que as pessoas também têm o direito de expressarem, né, o seu sincretismo. Tem o direito, nós não podemos tirar isso das pessoas. Agora, a minha luta é martelar a respeito desses mitos todos, aí a palavra mito, essas fake news todas que foram sendo implantadas na cabeça das pessoas. É o espírita que não pode falar de política, não pode falar porque baixa a vibração aqui, baixa a vibração ali, sabe? São coisas assim que tu... E depois na hora de... Aí daí... Eu nem vou entrar em outras para a gente conseguir ficar... Eu já ia pular aqui para uma outra fake news, mas vamos ficar só nessas que já basta. Aí, quando tu tá tentando passar alguma coisa, abrir alguma janela, tipo assim, vamos arejar, assusta as pessoas, as pessoas se assustam, se chocam com determinadas coisas. Por quê? São décadas, gente, são décadas. Eu comecei no espiritismo na década de 80, desde lá eu escuto isso. Os livros todos, que são assim os mais famosos, né, que são os avatares, aquela coisa lá do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro fascista, gente. Aquele livro é fascista. Ele é fascista. E aí, se a gente não consegue abrir um ponto de discussão, né? Por quê? Porque espírita não pode falar de política? Porque as pessoas vão baixar a vibração? Mas escuta o que é isso? Como é que a gente sai disso? A gente não consegue sair. A gente não consegue sair porque as pessoas estão assustadas. No início, a Viviane tocou, né, a respeito de temas tipo aborto, tipo... Agora, gente, nós já estamos falando a respeito de fecundação quase assim, totalmente fora do útero, né? Isso já é algo assim banal. Nós não podemos discutir esses assuntos, porque isso as pessoas ficam chocadas. Então, politicamente falando, quando tu cria um tabu, as igrejas tinham os seus tabus, os seus dogmas. Tem até hoje. O espiritismo não era para ter, né? A luta de Kardec sempre foi contra os dogmas, contra tabus generalizados, para tu poder falar sobre determinadas coisas, para tu poder filosofar, e a gente só filosofa quando a gente encara os temas, quando a gente encara os temas de frente, né? Porque o que é, basicamente, filosofar? É traçar um raciocínio lógico, com começo, meio e fim, traçar uma linha de pensamento lógico. Agora, se a gente é bloqueado porque não pode falar, nós perdemos até a possibilidade de filosofar, né? Então, voltando ao que a gente estava dizendo no início, essa coisa de nós podermos nos encontrar, de nós estarmos nos encontrando, né? Eu aqui no Rio Grande do Sul, tanta gente legal que está aqui, é Bahia, é Minas.
isso foi uma bolha que a gente conseguiu furar falando de política, né? Nós só estamos aqui hoje, nós só conseguimos criar o coletivo Maria Filipa, o coletivo Sejus, o Espíritas à Esquerda e tantos outros, os Girassóis, tantos outros coletivos, eu nem vou citar todos porque eu não quero ser injusta, são muitos, são maravilhosos, né? O Ágora Espírita, o coletivo Herculano Pires, são todos maravilhosos. Nós só conseguimos chegar nesse ponto, criar esse canal de comunicação entre nós, porque nós tivemos a coragem de falar de política. Porque nós conseguimos furar aquela barreira que havia sido plantada nas nossas cabeças, que espírita não pode falar de política. No meu canal, quando eu faço algum vídeo um pouquinho mais assim, que eu aparentemente pareço calminha, mas eu não sou, viu, gente? Às vezes sai de baixo. Às vezes eu faço uns vídeos mais tipo assim, sabe? Sem paciência mesmo. E aí os comentários eu acho maravilhoso, é um aprendizado. Aí eles entram lá e comentam: ó, tá vendo? Baixou a vibração porque está falando de política. Acho sensacional. Sabe, é muito impressionante como as pessoas se deixam dominar, se deixam manipular, se deixam torcer, né? E se deixam conduzir sem questionamento nenhum. Sem questionamento nenhum. Então, a gente viu médiuns famosos falando abobrinha a respeito de ideologia de gênero que não existe, é uma invenção da extrema-direita. A extrema-direita inventou isso no mundo todo. Eles são muito rápidos e muito eficientes nessas coisas. Inventaram isso para bloquear qualquer tipo de discussão, né, de debate sobre o tema de gênero. Né? Então, eles inventaram isso, ideologia de gênero. Não existe isso escrito em lugar nenhum, não existe essa teoria, nada. A criação desse termo foi criada pela extrema-direita conservadora e fanática religiosa, né? E aí, espíritas compraram essa coisa, essa farsa, e aí a gente vê seminários espíritas com médiuns famosos falando sobre ideologia de gênero. Eu me lembro que isso me deixou tão assim, sabe? Eu tinha vontade, meu Deus, eu nem sei o que eu podia fazer, que foi isso que me empurrou para procurar grupos de espíritas progressistas que não aceitavam esse tipo de coisa. Então, para vocês verem como nós estávamos murchos e calados e apagados dentro do movimento, né? Teve que cair assim a última gota da gente não poder mais ouvir essas bobagens para que a gente conseguisse, enfim, né, quebrar essa bolha, furar essa bolha e deixar entrar ar, deixar entrar oxigênio, né? Porque é muito difícil tu viver num ambiente onde simplesmente alguns temas tu não pode falar, tu não pode debater, né? Assim eles fazem com a questão do aborto, assim eles fazem com todos os temas que porventura nós tenhamos necessidade de comentar, né? Não falam sobre a questão ambiental, não falam que é uma questão política urgente, a questão climática, a questão, enfim, tudo. Então, gente, tudo que nos cerca é política. Tudo. Nós vivemos num ambiente político. Tudo. A vida em sociedade
é política. Quando alguém disser que não se pode, evidentemente que ninguém vai fazer um discurso político partidário dentro de uma casa espírita. Não é isso. Agora, fazer palestra sobre direitos humanos, sim. Fazer palestra sobre a questão ambiental, sim. Fazer palestra sobre a necessidade de abrirmos os olhos para as questões de gênero, sim. Sabe? Eu cansei, gente, de fazer palestra e eu terminava a minha palestra, levantava um senhorzinho do meu lado e ele ia desfazendo a minha palestra toda. Ele ia literalmente, ele fazia outra palestra desfazendo tudo aquilo que eu dizia. Então, é muito complicado, né? É muito desgastante tu conviver num ambiente desses. Eu me considero agora uma espírita sem centro espírita, eu não tenho mais vontade de retornar. Eu acho que isso que nós estamos fazendo é um trabalho espiritual. E isso me completa, isso me satisfaz, né? A questão espiritual. E eu acho que é por aí, eu acho que é isso. É não nos bloquearmos em nenhum tipo de assunto. Nós não podemos permitir que aquela limitação toda que foi imposta pelas instituições, né? Que depois todas apoiaram o fascismo, ou seja, eles estavam fazendo política o tempo todo, quando nos silenciavam, né? E eu acho que é isso, eu acho que a gente, agora que foi aberto esse caminho, agora que existem os coletivos, agora que a gente já se conhece de uma forma, né, mesmo que seja através da internet, quem sabe é a internet esse nosso canal, né, por enquanto. Então, é isso, queridos e queridas, eu acho que a gente tem muito ainda, sabe, que crescer, a gente tem muito que construir juntos. Nós temos muito que construir juntos. Os coletivos, eles foram, digamos assim, nosso ponto de partida depois de tantas décadas, né, de silenciamento. Mas acreditem, eu acho que a nossa caminhada não termina aí. Nós continuaremos e nós temos que semear para aqueles que vierem depois de nós, né? Semear essa possibilidade de abertura, semear essa possibilidade de debates a respeito das coisas, né? Sem misticismo, porque na verdade, gente, o que faz baixar a vibração de uma pessoa? A injustiça, vocês não acham? A desigualdade social faz baixar minha vibração. Ver um irmão passando fome ou frio aqui no Rio Grande do Sul, né? O frio faz baixar minha vibração. É isso que faz baixar. Um diálogo, um debate a respeito de assuntos com troca civilizada de opiniões não faz baixar a vibração, faz a gente crescer, né? Porque um vai ter uma opinião, o outro vai ter outra, a gente vai pegando aqui, pegando ali, até a gente conseguir construir um raciocínio lógico. Um raciocínio lógico. Esse é o grande, a grande tarefa da filosofia. E eles, todos esses pseudo-espíritas, eu chamo já de pseudo porque não tem como, né, dizer que essas pessoas entenderam a mensagem do espiritismo. Eles enchem a boca para dizer que o espiritismo é ciência, filosofia e religião. Eles ficaram só com a parte da religião, que eu dispenso. Eles ficaram só com a parte da religião. Filosofia eles não fazem. Porque a gente não faz filosofia se a gente não consegue debater assuntos. Tirar do debate civilizado, coisas, né? Coisas positivas. Fala, minha querida.
Estou te ouvindo aqui e achando muito interessante. Você fez uma pergunta que me intrigou. Você disse assim: como a gente sai disso? No início lá. Como a gente sai disso? Como é que a gente A gente sai disso? Acho que a gente está tentando, na verdade, sair disso. Acho que a gente está. Parece que eu estou travando um pouco, sei lá, acho que a minha internet aqui meio maluquinha. Você está travando um pouquinho, mas eu consigo ouvir. Eu acho que a comunidade consegue te ouvir. Eu também estou Ai, que conseguindo bom. te ouvir. Que bom, que bom. Eu congelei, mas enfim. É que eu moro, como eu disse, eu moro no campo, né, no sítio. Você Então mora a numa nossa, maravilha. a nossa internet, ela às vezes tem isso. Mas enfim, eu acho que nós começamos a sair disso, na verdade, né? Caí, voltei, Tá, voltou já. voltei. Estamos, estamos conseguindo sair disso. E esse processo de sair disso é um processo coletivo. A gente vai saindo, vai puxando o outro, vai dando a mão, sabe? Vai esperando o outro, vai furando mais bolha, furando mais, abrindo espaço. Essa é a verdade. Sair daquele marasmo que nós estávamos durante tanto tempo e não é um processo lento, não é um processo assim a jato. É um processo, às vezes, doloroso, às vezes. Eu vejo, às vezes, comentários nos meus vídeos lá, o pessoal dizendo: eu sinto saudade do meu trabalho lá no centro. É muito triste, né? As pessoas foram, muitos deles foram, tipo, convidados a sair, sabe? Foram, assim, não foram mais aceitos nos ambientes. E muitos médicos, pessoas que faziam um trabalho assim que lhe preenchia, né? Que dava aquela sensação boa de trabalho realizado, né? Chega a Mas ser desumano, né? desumano, é Desumano. desumano, é desumano. Uma coisa eu até quero colocar também, eu não vou me aprofundar porque não é essa a intenção, mas que também é um ato político, nós acharmos alternativas, né, para as nossas vidas. Tipo, canal no YouTube, grupo de estudos no WhatsApp, tem gente se reunindo já pela internet para fazer trabalho mediúnico. E assim, trabalho de radiação feito em grupos de WhatsApp. E assim nós vamos encontrando saídas para essa encruzilhada, esse emparedamento que nós fomos submetidos, né? Porque eles diziam, não podemos falar de política. Só que a política que eles não queriam que se falasse era a política da inclusão, a política do amor ao próximo, a política né, da luta contra a desigualdade social. Era só essa política que não podia ser falada. O resto eles fizeram tudo. Até a arminha com a mão eles fizeram, né? É engraçado, né, como essa linguagem econômica dominante, ela traz uma naturalização da desigualdade, da perda de direitos. E a gente vê desde Aristóteles, né, que ele fala que o fim último das ações humanas é justamente buscar a felicidade. E se busca a felicidade através do bem coletivo, da construção coletiva. Exatamente. E se a gente não constrói essa coletividade, essa construção gradativa de direitos, fica difícil a gente conquistar esse mundo que a gente deseja. A gente vê a oscilação, né, das guerras, a gente vê a curva, né, de que a gente constrói e a guerra vem, destrói, e aí vem o nazismo, aí vem classes
que não querem colocar, não querem atribuir direitos a todos, aqueles direitos naturais, desde John Locke, que ele era um liberalista, mas mesmo assim trouxe esses direitos naturais. Então, não dá para a gente falar de direitos enquanto tiver gente sofrendo racismo. Aqui na Bahia, então, é demais. Uma tragédia, é uma tragédia. Estava pensando enquanto tu falava, Viviane, e o ato, digamos assim, estamos falando de política, né? O ato político que essa direção do movimento espírita brasileiro tomou, porque isso foi um ato político, que conduziu o movimento para isso que a gente tem hoje, né? Exceto os movimentos dos espíritas progressistas, mas os conservadores, a gente vê todos funcionando da mesma forma. O ato político foi colocar na cabeça das pessoas que a miséria é resgate de vidas passadas. Fazendo isso, tu silencia. Como é que eu vou ter coragem de dizer que eu preciso lutar por igualdade social, lutar contra a desigualdade, se quem está na miséria está resgatando coisa de vida passada? Daí eu estarei indo uma contradição, Deus. Né? Aí eu estarei indo contra Deus, contra os desígnios, né? Porque até a imagem que essa turma tem de Deus ainda é aquele Deus em cima da nuvem, jogando raio na nossa cabeça, sabe? É bem antropomórfico, é bem aquela coisa assim infantilizada mesmo. E eles venderam isso, gente, venderam com livros, com romances, com filmes, porque é uma grande indústria, gente. É uma grande indústria. Não vamos. Eu vou contar um detalhe para vocês. Ainda temos um tempinho aí. Só para vocês terem ideia, terem uma ideia. O tal senador que se diz espírita, que tentou dar o feto de plástico para o Silvio Almeida, aquele senador, eu não gosto de dizer os nomes, aquele do Ceará, aquele senador andava com o livro dos espíritos para baixo para cima lá na CPI. Aquele senador é dono da produtora de filmes que fez o filme Nosso Lar, tá? Ele é dono daquela produtora, ele é milionário, tá? Ele é dono daquela produtora. Então, ele fez um outro filme também, dito espírita, falando sobre aborto. Então, gente, isso aí é um filme horroroso, um filme pavoroso, que eu vi um trailerzinho na internet, caí assim, meus butiá do bolso. Horrível, horrível. Então, para vocês terem uma ideia, isso é um grande plano, gente. Isso é um mercado. A FEB tem um dos maiores parques gráficos do Brasil. E o que a FEB publica? Ela não publica livro progressista, filosófico, que fala sobre as questões, né? As questões humanas e sociais. Não. Ela publica esses romances, ela publica essas coisas que fazem as pessoas se encolherem com medo, né? Medo do castigo, medo do Deus Todo-Poderoso que está lá sentado na nuvem. É isso, é um grande comércio, na verdade. É um grande comércio. Os seminários, esses seminários, congressos espíritas, isso é uma fábrica de coach, aquilo lá. Uma fábrica de coach. Eles recebem altos cachês para fazerem aquelas aparições lá, sabe? Então, isso já galgou estágios muito além do que a gente possa imaginar, né? Porque o produtor lá dos filmes está lá no Senado. Então, não é só dinheiro mais que ele quer poder. Isso é política pura, né? Política no sentido, eu não estou falando de política partidária, política no sentido do conjunto.
Então, se nós não sairmos do nosso... nós somos formiguinhas, nós somos assim... sim, é esse mesmo ali, Edilberto. Eu não falo o nome porque depois eles... Vamos aproveitar, Edilberto, aqui, que ele é um colaborador participativo de bom tamanho. Ele diz aqui que deskardequizou Allan Kardec, empurrou o religionismo goela abaixo, o tal venerado Moro, que o médio elogiou, agora corre o risco, se fizer justiça, ser preso por traição, né, por traidor, causar um rombo no Brasil. Exatamente. Exatamente, Edilberto. Não sei se será preso, porque ele tem as costas muito quentes. Eu espero. Mas eu acho que perdeu o mandato, ele vai. Acho que ele vai. E aí, então, Edilberto fala aqui que é o tal senador Eduardo Girão, né? Isso, pode ser denunciado como um dos golpistas que contribuiu. O tal foi eleito como espírita bajulador, né? Sim. Bajulador da FIEB, Exatamente. Ele foi eleito, sim, foi eleito com o peso do voto dos espíritas, com certeza, com certeza. E a FEB incensando ele. É interessante que a gente atualize o espiritismo, né? Nossa! E atualizar Kardec não é queimar o livro de Kardec. Não, é trazer tudo, contextualizar Kardec, o homem daquele tempo, mas que os erros e acertos a gente precisa. O Espíritas à Esquerda fez uma Sim, releitura, foi um ato político. Né? Foi uma releitura da codificação, né? Deixa eu ver aqui, César está dizendo, Suzana, amo suas reflexões, movimento espírita brasileiro hegemônico, federativo, institucionalizado, não representa todos os espíritos. É verdade, querido. A gente não generaliza, né? Não, a gente não estamos generalizando. Quando eu falo naquela cúpula, né, poderosa. Eu falo de quem ainda não conseguiu enxergar, né? E Aristóteles ainda dizia, né, que a gente é um ser político e social, porque a gente, através da política, a gente organiza a nossa vida em sociedade, né? Exatamente. Então, a gente precisa fazer isso, porque imagine se a gente é espírita e não vive a vida social, a gente deixa de ser. Isso não tem cabimento, né? Não tem. Sabe cabimento. O que acontece também? Uma outra grande farsa que foi vendida para os espíritas é a coisa de colônia espiritual, e tem muita gente que fica pensando que para que eu vou, né, me meter, se eu vou ter lá um lugarzinho reservado lá naquela colônia, e lá é que eu vou ser realmente feliz, sabe? Então, olha a falta de dignidade dessa situação. É como se muitos estivessem esperando a sua cadeirinha no céu. Entende? Mudou o século, mudou o cenário, mas as pessoas estão agindo como as pessoas agiam ainda na época da Inquisição, esperando cadeirinha no céu, esperando ganhar bônus hora, sabe? Que enriqueceu os bolsos dessas editoras que eu falei, do maior parque gráfico brasileiro. Não é à toa que quando a gente entra numa feira de livro, assim, numa praça pública, que as cidades organizam, tem dezenas de barraquinhas de vendas de livro espírita. E só vendem isso, só vendem esse tipo de romance. Não vendem Herculano Pires, não vendem os livros, né, Leon Denis, eles vendem esse tipo de coisa que ajuda a manter o gado, manter o rebanho paradinho, esperando a colônia, esperando o futuro, porque as pessoas estão sempre esperando a vida pós-morte, como se nós aqui não tivéssemos que fazer mais nada,
Meu Deus! Que triste. Cadê a atitude individual, né? Eu fico muito triste com isso, gente. A encarnação mais importante da nossa existência é essa que a gente está tendo. Como é que a gente pode ficar feliz sabendo que tem gente que não está comendo, que não está... Agora, eu espero, né, que com o nosso querido presidente, isso em algum tempo a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir, sim. Mas foram 4 anos. Mas tá uma luta, viu? Falando de política, tá uma luta. Tá uma luta, tá? É uma negociação. Nunca imaginei que o Brasil pudesse, nesse século XXI, o presidente não conseguisse escolher os seus ministros. Não, e estamos resgatando 4 anos que nos jogou 30 anos para trás. É mesmo. Né? Então, uma coisa que eu acho que a gente deve fazer, sabe? Quem está em grupos de irradiação, grupos de oração, grupos de espíritas, né, que estão se unindo, façam irradiação para ele, tá? Para o presidente mesmo. Façam irradiação para os ministros, porque olha, gente, a carga que foi deixada é muito densa. É muito densa. Dá para cortar com tesoura, né? A gente ainda vê muita gente falando, né? Elogiando o inelegível. Que bom que ele ficou inelegível. Não, isso já é um passo bom. Eu sigo um psiquiatra maravilhoso. Ele até está lançando um livro que ele escreveu sobre esse fenômeno psiquiátrico que aconteceu no Brasil, que se chama, né, dissonância cognitiva. Sim, e ele fala abertamente. Ele diz, gente, não tem cura. Não tem. Quem entrou num processo de dissonância tão grande, é tão irreversível, que não tem cura. A pessoa tem que querer, mas a gente sabe como é, né? A maioria não quer, a maioria está cega naquela. Você me lembrou, Suzana, de uma questão da inteligência artificial, né? Eu tenho visto muitas palestras lido sobre inteligência artificial, e aí a gente vê que a inteligência artificial, ela não é inteligente, na verdade, porque o atributo da inteligência, Nicoleles, eu estava ouvindo ele falar... Ele disse, né? Ele disse isso. Criatividade. Não é nem artificial e nem inteligente. Exatamente. Então, ele fala sobre... Ele sinalizou uma coisa que me chamou a atenção, que dos nossos atributos, e que, na verdade, a gente é o oráculo da inteligência artificial, né? Sempre vai precisar do ser humano. E o que ele me chamou a atenção, que na fala dele, sobre uma modelagem mental que as redes estão fazendo na cabeça do ser humano. Olha, uma pessoa... Vamos falar sobre esses idosos, digamos assim, né? Esse bando de velho fascista. Vamos usar eles como exemplo, tá? O que é pregado para eles diariamente? Para eles não buscarem informação em outros lugares. Eles ficam ali. Eu vi um depoimento de uma pessoa na internet que ele teve milhares e milhares de comentários. Eu entrei ali, fiquei dando uma lida, porque é muito interessante a gente ver o que se passa. E ele dizendo, gente, eu não sei mais o que fazer com meu pai. Meu pai fica 16 horas por dia colado no WhatsApp. É um processo de lavagem cerebral total. Não sobra muita coisa. Não sobra. Entende? Se a pessoa já era uma pessoa limitada, com a vida vazia, o que tinha naquela cabeça já derreteu. Porque 16 horas por dia recebendo fake news é uma lavagem cerebral sem tamanho, né? Uma atrofia mental, né? O nome do livro desse psiquiatra, até eu vou indicar
para vocês, de repente, se tiverem interesse, porque ele fala coisas muito interessantes. O nome do livro é O Dia da Infâmia. O Dia da Infâmia, que foi aquele 8 de janeiro, né? E dissonância cognitiva. O nome dele é Fabiano Oniroto, uma coisa assim. Depois eu até confirmo isso. E ele tem uma página no Instagram. E ele diz isso, ele diz, gente, não existe uma cura sem tratamento. Como é que uma pessoa que fica 16 horas dentro de um grupo de WhatsApp vai buscar tratamento? Não. Teve um que expulsou a filha de casa, porque a filha estava dizendo para ele, olha, isso aí que tu tá vendo é mentira. Né? E ela expulsou a guria de casa. A guria para se formar agora, não está trabalhando ainda. Então, essas pessoas abriram mão das suas vidas, das suas famílias. Então, por isso que o psiquiatra disse, olha, não... para essa... Ele não disse isso, eu que estou dizendo, para essa encarnação não vai ter volta. Não vai ter volta. Nós vamos ter que conviver muito grande. Exatamente, né? Vidas destruídas. Eu fico imaginando a destruição intelectual e moral, porque a gente sabe que não acompanha. E espiritual, né? Também, né? Imagine o nível de obsessão. Atraso muito grande social. E a gente diz que enquanto tiver uma ovelha desgarrada, a gente não avança, né? Mas a gente não quer mais acompanhar esses fascistas, não. Não, olha, eu vou ser bem franca. Eu quero já estar em outro. A ovelha, se quiser cair lá no precipício, que caia. Ó, sério mesmo. A minha paciência já esgotou, sabe? Não. Eu acho que a gente tem que agora olhar para frente, olhar para os que, como eu digo, para os que vão vir depois de nós, para essa geração, né, de crianças e adolescentes que estão aí, que precisam ter um futuro. E esse bando de fascista aí, não. Esses eu passo. Eu até medito muito para que nasçam espíritos que realmente tragam outra forma de ver a vida, porque os que estão, né? A gente precisa muito... Um dia até, a gente pode até marcar um outro encontro para falar sobre essa coisa de inteligência artificial, porque o meu filho trabalha com isso, e eu ouço muito dele, entende? Então, e aquela coisa assim, aquele meio que medo assim, no início, que a gente fica mesmo, né? Por uma coisa tão forte, tão... eu comecei a trabalhar isso em mim, entende? Das coisas todas que ele já me explicou e já me disse. Quando surgiu a televisão, também foi um baque. Depois veio o computador, também foi outro baque. Então, é que a nossa geração, o nosso mundo, ele está recebendo baques, assim, constantes, né? É muita coisa junto, muita transformação junto. Mas acho que com essa aceleração toda do tempo, né? A gente muito, parece que está vivendo numa aceleração do tempo. Então, com certeza, a gente sente isso, né? A gente fica realmente um pouco assim, assustado no início, né? Mas não tenhamos esse... A gente já chegou no final. Sim, eu tô então eu já aqui. Vou aproveitar a sua fala e dizer que você trouxe nessa última fala sua, que a gente não fique com medo, que esse é o alento que a gente precisa levar para todo mundo. E que a gente precisa construir essa nossa vida sem medo, porque, inclusive, você está num lugar bem complicado, né? Que tem muita gente, então, e você está resistindo a isso.
Então, você nos traz um exemplo existencial para que a gente se espelhe e veja o quanto é importante a gente vencer os nossos medos para enfrentar os nossos conflitos existenciais. Sim, com certeza. Parabéns. E a gente vai se ajudando, a gente vai, né? Quando um está cansado, a gente estende a mão e vamos juntos. Vamos seguir em frente. Edilberto diz aqui que a TV Brasil 2, o maior presidente do Brasil deu lição a jornalista, cujo tema, governo aumentar gastos com educação, é investimento, né? Eu ouvi ele também falando isso. Eu também. Ele fala Lula fez esclarecer que gastos são trilhões, gastos com guerra que mata. Bom você colocar isso, porque a gente está atrás dessa paz. E a gente precisa, César, já muita gente alimentada e adoecida, e as religiões são os maiores responsáveis. Triste realidade. De fato, é uma triste realidade mesmo. Eu quero me despedir de você, da nossa comunidade, mas que a gente está sempre aqui, junto com vocês, e pedindo que vocês compartilhem esse nosso diálogo. E quero muito agradecer a Suzana. Suzana, você é uma parceira da gente. E eu quero que você venha mais vezes. Fale, inclusive, sobre inteligência artificial, que você está com seu filho aí te ensinando muita coisa. Então, traga para a gente tudo isso que a gente pode trazer para um movimento social e espírita, para que a gente possa vencer todos esses desafios da nossa vida aqui na Terra. César, dá boa noite, boas reflexões, um grande abraço, César. Muito obrigada, César. Um beijo no seu coração. Suzana, dê o seu abraço à nossa comunidade e a gente vai encerrar com sua fala. Queridos e queridas, é com muita alegria mesmo que eu venho aqui, né? Que eu conheço vocês, que eu conheço congelei de novo, mas estou aqui. É com muita alegria. Espero que essa tenha sido a primeira de muitas vezes. E vamos nos encontrar com força, com alegria, com esperança, porque é isso. Nós precisamos estar juntos e juntas. Um grande beijo. Estou congeladinha aí. Mas está tudo tranquilo. Um abraço, gente. Um beijo.